Galera, obrigado por todo mundo que está aí, obrigado por criarem esse tempo aí. Eu só me apresentando rápido assim, pô, então eu estou o CEO da Sales Farm, né? Não sei até quando eu vou permanecer. A Sales Farm é uma empresa que coloca o vendedor como protagonista, né? É uma ideia que eu já vinha trabalhando nela desde o ano passado. Eu sou um cara que comecei minha carreira de vendas, apesar dessa carinha aqui de novo, cara, muitos anos atrás, desde o porta a porta, né? Eu vendo há 20 anos que eu tô em vendas, atuando em vendas. E, cara, já formei times para trabalharem com o field sales, aquela venda porta a porta. E o que eu fiz foi que em final de 2013 para 2014, Bueno, eu vi esse movimento da internet, né? Cara, todo mundo vendendo pela internet. Ainda não era tão falado essa questão de vendas inside sales, né? Essas vendas online. Só para fazer um check, tá chegando o áudio? Show, tá show. Boa. Então, cara, isso não era tão falado ainda. E aí eu decidi olhar para isso e falar, cara, eu preciso escalar o que eu faço, eu preciso ir para a internet e entender como esse mecanismo funciona. Aromato estava alto ainda nessa época, né? Ou seja, não tinha muita gente fazendo isso, falando disso. E aí eu peguei o meu time, que era Field Sales, que era venda porta a porta, e eu converti toda essa galera para online. Então, o primeiro contrato online na minha empresa fui eu que vendi, na época via Skype, não tinha Pipe Drive, cara, não tinha nenhuma dessas ferramentas, né? E, cara, pelo menos eu não tinha acesso, não era tão difundido como é hoje, e desde então eu vim me especializando, montando times e tal. Minha última empresa, como sócio antes da Sales Farm, era a Nibo Software. A Nibo é uma startup carioca, na época com 200 funcionários. Na área comercial eu tinha 75 pessoas trabalhando com Inside Sales. Tem gente aqui que é de lá. E aí, cara, eu tinha esse time todo sendo gerido. E em paralelo, então, Bueno, por ver algumas dores no mercado de vendas, né? Uma delas, eu sempre falo sobre isso, turnover de vendedor. O vendedor tem uma instabilidade muito grande, porque os empresários, via de regra, não sabem gerir times comerciais. Não sabem, muitas vezes, estabelecer política de comissionamento, de remuneração, metas, rotinas de gestão, rotinas de liderança, que são fundamentais para aumentar um time de vendas 100% motivado. Então, o vendedor, além dele ser tratado de uma forma pejorativa, né, grande parte deles tem uma instabilidade muito grande nas empresas que eles trabalham. Então, olhando para tudo isso, eu comecei a idealizar com meu sócio, que você deve conhecer lá, que é o Gustavo Mota, mais o Alfredo Soares também, que é sócio nosso e tal. Cara, o Malavota também é sócio embaixador. Então, cara, a gente juntou uns nomes ali. Eu acho que eu fui o cara que puxei essa fila, né? E falei, cara, vou abraçar essa causa. E aí a gente começou a testar essa ideia e, para finalizar, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, parece que tudo fez mais sentido, porque a ideia já era criar uma espécie de Uber das vendas. Uma plataforma que a gente pudesse, por intermédio dela, colocar o vendedor para trabalhar com independência. Como eu falei, estando no centro do processo, com autonomia, sendo remunerado, e a gente começou a validar isso no final do ano passado. Veio a pandemia e algumas incertezas caíram por terra, Bueno. Imagina, a nossa tese era fazer isso tudo com todo mundo remoto. Parece que a gente estava prevendo, né? De repente, o mundo inteiro ficou remoto. Né? E a gente falou, cara, se tem um momento que a gente tem que fazer algo, e se esse é real, o nosso propósito, agora é a hora. E aí eu conversei com meus sócios lá no Nibo, cara, que me deram todo o apoio, e eu saí da posição de Head of Sales lá. Eu, apesar de sócio, trabalhava como Head de vendas da operação, abri mão dessa posição, abri mão do Prolabore, abri mão de tudo isso para tocar a Sales Farm. Né? Hoje, cara, nós somos aí já passando de 10 pessoas internamente, mais de 30 profissionais terceirizados já, mais de 10 operações rodando em paralelo. Na plataforma tem mais de 600 vendedores ativos e uma comunidade aí de milhares de vendedores que a gente já está tratando, educando. Então, mais ou menos o cenário que a gente está hoje. Fora, cara, os treinamentos, as coisas lá no G4 Sales e tal, que a gente tem feito para colaborar cada vez mais com as empresas, com os vendedores. Então, mais ou menos o histórico de como eu vim parar onde eu estou hoje. Legal, Fábio. Cara, que história. Eu vou ser sincero para você, cara. Eu sou muito seu fã. Eu não te conhecia antes da pandemia. Olha o que é a pandemia, às vezes, vamos pegar o lado positivo, né? Devido a esse boom de informação,
como as coisas cresceram em relação à velocidade da informação nesse período de pandemia, cara, me trouxe pessoas como você e outras pessoas aí que realmente têm feito toda a diferença no meu trabalho hoje, cara. Tem feito toda a diferença no meu trabalho, eu acho isso sensacional, cara. Eu acho isso fantástico. Quantas pessoas o Rafael tem conseguido impactar através de conteúdos que ele aprendeu com o Fábio, que está lá no Rio, Fábio? No Rio? Rio. Que está lá no Rio e que eu desenvolvo com o meu time e que a parada dá certo e a gente implementa para frente. Cara, isso é algo magnífico, eu acho que isso não tem preço. Eu acho que esse é o lado bom da vida, é a hora da gente dar gratidão mesmo. Fábio, vamos para cima agora, cara. Eu vou te fazer algumas perguntas aí. E aí eu quero que você nos responda de acordo com a sua perspectiva, de acordo com a sua experiência e entregue para nós aqui. Eu sei que você vai dar aí o seu melhor aí para toda essa audiência que a gente está aqui agora. Galera, vambora. eu vou tentar chegar no nível desse cara aqui de alguma maneira, tá? Que isso. E eu vou fazer com que ele responda algumas coisas aí que vai servir para você, gestor, para você, vendedor. Então, você que é um gestor, do seu time não está aqui, já clica no aviãozinho, manda para a galera, fala, galera, vamos assistir isso aqui, porque isso vai ser realmente algo fantástico aí e vai te ajudar. Eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Fábio, vamos lá, cara. O tema da nossa live aqui é a importância do processo de vendas na operação comercial, certo? Mas o que eu quero começar falando para você aqui? A gente sabe, o Fábio, tem... Vamos colocar aí, tem muitas empresas mesmo, que não tem um processo de vendas muito bem estabelecido lá dentro. O cara nem sabe, Fábio, ele tem um produto relativamente bom, ele nem sabe que, de repente, ele estabelecer um processo de vendas ali, ele vai ter uma maior produtividade, isso vai gerar um engajamento diferenciado, tá? Mas, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você, de acordo com a sua visão, de acordo com a sua experiência, para esse cara que de repente está aqui, o cara que está meio preocupado, meio perdido, eu queria que você dissesse para nós aqui agora o que é o processo de vendas, na sua opinião, e qual que é a importância de um processo de vendas dentro de um time comercial hoje, principalmente nesse momento todo que nós estamos passando. Vamos lá. Primeiro o seguinte, eu vou voltar um pouco a fita para passar realmente com a minha visão, tá, Bueno? Vai lá. Eu acho que existe muito preconceito em relação a vendas e existe muito sofisma em relação à empresa. Eu vejo muita gente que quer ter empresa, ou que quer ser empresário, ou que quer empreender, e que pensa que vendas é uma coisa desconexa do sucesso da sua empresa, ou como se vendas fosse o mal necessário para a sua empresa. E eu vejo muitos empresários que têm a visão distorcida, por isso que eu chamei de sofisma, em relação a vendas. Então, legal. Primeiro eu vou alinhar para a audiência o que para mim significa vendas. E aí eu vou colocar o processo nisso, pode ser? Show. Então, é o seguinte, vendas para mim é a única forma que eu tenho de concretizar o meu propósito enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto pessoa. Se eu crio algo para resolver a dor ou para satisfazer o desejo de alguém, e vendendo é a única maneira que eu tenho de tangibilizar a minha promessa. Vender é a única maneira que eu tenho de concretizar meus objetivos e meus sonhos. Vender é a única maneira que eu tenho de concretizar os objetivos e os sonhos da minha equipe, do meu time e dos meus clientes. Então, eu começo por esse prisma, porque se eu tratar vendas como um processo, como algo que tem que ser acoplado à minha empresa, porque é um mal necessário, eu já acho que parte daí é uma base muito errada do que se entende como processo de vendas. Então, em primeiro lugar, para quem está aqui, para quem está ouvindo, se você não consegue enxergar isso como sendo uma verdade, volta a fita, questiona seu negócio, questiona a empresa que você está montando, questiona a sua proposta de valor. Você, como vendedor que está ouvindo, questiona o produto que você está vendendo. Porque vender para você tem que ser uma consequência do quanto você acredita de verdade que o que você faz, que o que você vende, proporciona de transformação na vida das pessoas e você quer causar transformação. E a venda é consequência disso.
E aí entra o processo, Bueno. Se eu tenho minha proposta de valor validada, se eu me identifico com ela, porque a gente fala muito de product fit market, product market fit, ou seja, não é só ter um produto, é ter um produto que eu validei, é o quanto ele realmente tem fit com o mercado, o quanto o mercado tem fit com ele, o quanto o canal tem fit com tudo isso, beleza. Mas o quanto que eu tenho fit com a promessa que eu estou entregando. Eu acho que isso é uma coisa que pouca gente fala e eu acho que isso é a base de tudo. Quando eu descubro isso, eu vou vender. Vender é conseguir causar uma transformação na vida de alguém, é conseguir demover a pessoa de um ponto de vista para o outro. Antes de mim, ele não pensava naquela hipótese, naquela solução. Depois de mim, ele enxergou que ele tem aquela dor, aquela necessidade, e a minha solução pode ajudá-lo a resolver isso. Quando eu consigo ultrapassar essa etapa, e eu quero entregar isso em maior escala, em maior volume, eu vou precisar criar um processo para conseguir fazer isso em escala. E o processo vem para servir ao que eu já construí. Não é o processo que vai fazer o milagre por mim. Não é ter o processo que vai fazer com que eu consiga agora passar a vender mais. Você não pode servir ao processo. O processo tem que te servir. Show, cara. Eu crio o processo em cima de uma base que já funciona, que já está sólida. E o processo vai vir para otimizar e para que eu consiga me duplicar em uma pessoa, depois em 2, em 3, e conseguir ter um time que vai performar e vai conseguir entregar esse valor que eu descobri, que eu criei enquanto empreendedor, enquanto empresário. Então, acho que esse entendimento, Bueno, eu acho que ele é uma base, na minha opinião, essencial. Cara, sensacional, Fábio, sensacional. Eu tenho uma certa preocupação que eu tenho tido nesse momento, Fábio, que é o seguinte, cara. A gente tem visto aí empreendedores, gestores, líderes de vendas muito preocupados, né? Porque time de venda tem tomado muita porrada aí nos últimos tempos. Devido a essa mudança do comportamento do consumidor, alguns mercados foram lá embaixo, né? Tem tido tem forçado uma mudança de estratégia de uma forma muito rápida. E tem gente que não tem conseguido, alguns empreendedores não têm conseguido acompanhar isso aí. Certo? E isso tem refletido no resultado de vendas lá na frente. Mas claro, qual que é a minha preocupação, Fábio? Que eu queria que você desse o seu ponto de vista, certo? Você é um cara, daqui a pouco eu vou pedir para você dar uma pincelada aí no Inside Sales. Você é um cara que tem essa formatação de implementar mesmo processos dentro do time de vendas, fazer todo aquele processo de máquinas de vendas mesmo, né? Que é preciso para que a gente possa escalar e gerar previsibilidade de resultados. Mas o que eu tenho visto hoje? A gente tem visto empreendedores aí que tomou muita porrada. Hoje o cara tem o sonho dele. O cara tem o sonho dele que é aquela empresa. Ele não quer fechar a empresa. Ele quer continuar. Porém está difícil. Ele não tem alcançado grandes resultados em vendas. O que esse cara tem feito? Tem surgido muita coisa na internet. Ferramenta que vai salvar o negócio do cara. Integração tecnológica que vai aumentar a capacitação de leads e esse cara vai começar a vender. Propostas assim que vão fazer milagre através de ferramentas que, se esse cara implementar, vai resolver a vida dele. E o que o empreendedor vem fazendo? Na minha opinião, que ele vem fazendo errado, tá, Fábio? Eu quero jogar para você. Ele está fazendo o caminho inverso. Ele está indo atrás de ferramentas e tecnologia para resolver problema de processo. Sendo quando que, na minha opinião, essas ferramentas elas tinham que vir para apoiar o processo estruturado lá embaixo. E o que tem acontecido muito? Esse cara tem tomado porrada e tem perdido dinheiro. Porque ele está integrando, ele tá colocando tecnologia, ele está até gerando, talvez, ali, uma certa capacitação de lead, ele está gerando uma informação mais qualificada, mas ele está entregando essas informações na mão de pessoas completamente despreparadas para trabalhar. Por quê? Não existe um trabalho feito ali, não existe um processo de vendas, não existe uma capacitação de pessoas, certo? Para poder trabalhar com essas informações. E isso tem colocado esse empreendedor, esse líder, mais no buraco ainda. Como é que esse cara, Fábio, esse cara que está passando esse tipo de dificuldade, esse empreendedor, esse líder de vendas,
Qual o caminho, como que esse cara tem que fazer para ele não ter esse tipo de porrada? O cara já está preocupado, já está com o recurso lá embaixo. Aí ele busca uma ferramenta, está indo atrás de uma ferramenta, ele não está indo atrás de capacitar o time dele, ou treinar o time dele. E isso não tem gerado resultado ainda assim, certo? E isso tem me preocupado muito. Que conselho que você dá para esse cara que está nos assistindo aqui agora? E se você concorda comigo que esse caminho seria um caminho inverso, buscar ferramenta para sanar um problema que seria processo? Cara, eu concordo que a gente está num momento diferente falando em vendas, né? Eu acho que vendas passou por uma evolução, assim como todos os assuntos passam por uma evolução. E a gente está num momento onde hoje existe um excesso de informação. Tem muita gente falando de vendas, tem muita ferramenta, e obviamente isso causa uma confusão na cabeça dos clientes, das pessoas que buscam estruturar suas operações de vendas. Então acho que é legal trazer uma luz sobre isso, sim, porque uma coisa precisa vir depois da outra. Então, eu quando falo em estruturar, eu penso em 3 níveis que a pessoa tem que se preocupar quando vai montar uma operação. Então, eu até tenho, cara, uma linha aqui de raciocínio que eu ia, cara, entregar para a galera, mas aí você que manda, a gente vai soltando aos poucos aqui. Mas assim, cara, existe uma primeira linha de raciocínio para qualquer um que quer montar uma operação, que é a estratégica. Eu não posso pensar em tático e nem em operacional sem primeiro definir meu estratégico. Parece óbvio, né? Mas muita gente acaba não fazendo isso. Então, estrategicamente falando, eu preciso saber e definir muito bem meu ICP, meu Product Fit Market Fit, meu Product Channel Fit, entender canais, entender perfil, entender muito bem minha proposta de valor, que é o que eu falei aqui antes. Depois eu preciso entender a gente fala de units economics, né? Mas entender ticket médio, CAC, LTV, entender qual é a margem que eu tenho de operação, porque isso vai determinar que tipo de operação comercial eu posso ter. Sem aprofundar muito, mas só uma ideia aqui, em alguns tickets você não consegue montar time comercial, porque você tem que fazer a conta de trás para frente e pensar que o teu ticket e a tua margem define qual é o nível de operação. Se é uma operação no touch, ou seja, sem intervenção humana, se é uma operação que vai ter uma leve intervenção, se você precisa de um time mais especializado, o que vai determinar isso é a tua parte estratégica. E eu vejo gente pensando assim, preciso de uma operação comercial. Eu hoje atendi um cliente que veio já me relatando essa dor, Bueno. A pessoa me disse assim, cara, eu contratei 6 pessoas, botei na minha operação e não deu certo. E eu tenho certeza absoluta, e a gente falou sobre isso, ela não parou para pensar e fazer conta e entender que tipo de operação, que nível de pessoas, que especializações ela precisaria ter no funil dela. Eu preciso ter pré-vendas ou não? O meu ticket comporta pré-vendas ou não? Então existe um raciocínio estratégico que é fundamental antes de eu pensar em construir qualquer coisa. Antes de tudo é business, né? É business, é negócio. Depois disso, eu preciso saber como definir minhas metas e como definir minha capacidade operacional. Então, existe um dever de casa estratégico para ser feito para eu apontar para a direção certa, né? Então, antes de pensar em operação, a parte estratégica ela é fundamental. E aí, continuando, eu tenho a parte tática, né? Taticamente, eu vou entender. Imagina que você está montando um time, né? Uma operação, a base dela é um time. Você tem um time comercial que vai funcionar com stack de ferramentas, com processos, com um monte de coisas no entorno dele. Mas é um time, sobretudo. Então, taticamente falando, que time que eu preciso? Esse time vai jogar em que posições? Como eu escalo ele? Como que vai ser minha parte de aquisição? Eu vou partir para uma estratégia de inbound, de outbound e tal. Então, assim, todas essas definições precisam ser tomadas antes de eu construir. E aí eu vou para o meu operacional. E no meu operacional, eu vou decidir. Imagina um time de futebol. Cara, com que chuteiro eu vou jogar? Né? Em que campo que eu vou jogar? Cara, qual é o uniforme que eu vou usar? Não é? Quando eu monto um time. Então, o mais importante é ter selecionado, ter treinado esses caras. Enfim, tem uma série de coisas antes. E aí o que você falou das ferramentas, tentando explicar de um jeito muito simples, é isso. Depois de eu ter feito toda a parte estratégica, toda a parte tática, eu vou para o operacional. E aí eu vou definir que ferramentas eu uso, qual CRM,
eu vou usar um VoIP, eu vou usar uma ferramenta de Sales Engagement, eu vou usar uma ferramenta de enriquecimento de dados para trazer leads. Isso é fundamental. Tem um desenho, Bueno. Deixa eu mostrar aqui rápido, posso? Deixa eu mostrar uma coisa aqui rápida. Vamos lá. Ó, isso aqui é parte do conteúdo que eu entreguei no Aceleração de Vendas do Gestão 4.0, viu? Então, cara, só para compartilhar isso com a galera. Quando eu falo de um time de vendas de alta performance, esses 4 pilares são fundamentais para eu conseguir, cara, dizer que eu tenho não só um processo, né, mas um processo com um time de vendas, ou seja, uma máquina de vendas, uma estrutura comercial bem desenhada. Então, eu tenho aí alguns pilares de treinamento e desenvolvimento, de gestão e liderança, de valores e cultura e sistema de remuneração e incentivos. Quando eu falo de criar uma máquina de vendas bem estruturada, esses itens, eles são fundamentais e, cara, lá no Aceleração e nos conteúdos que a gente tem feito, a gente tem falado sobre tudo isso. A parte de ferramentas, Bueno, só para finalizar essa parte, se encaixa em gestão. Porque outra confusão que eu vejo muita gente fazer, na minha opinião, que é a diferença entre gestão e liderança, né? Eu faço gestão de coisas e eu lidero pessoas. Se eu somente fizer gestão de pessoas, eu estou tratando pessoas como máquinas. E as pessoas não funcionam como máquinas. Então, para eu ter um processo e uma estrutura de vendas que seja relevante, eu preciso, além de gerir, liderar pessoas. E aí existe uma série de rotinas, práticas sobre liderança que vão ser mais importantes do que qualquer processo que eu crie na minha empresa. E falando de gestão de vendas, é onde entra a parte das ferramentas. Então, sobre gestão, existem alguns pilares para a minha operação para eu definir um processo. Para eu ter um processo de vendas bem estruturado, eu preciso ter papéis muito claros, eu preciso ter playbooks muito claros, desde o onboarding. O onboarding é o treinamento inicial que eu preciso dar para o meu vendedor, desde quando ele chega e por todo o desenvolvimento dele. Eu preciso ter minhas SLAs. SLA vem de acordo de nível de serviço, que é muito usado para empresas que dão atendimento, para definir tempo de resposta, prazo de atendimento, que aplicado a vendas, define o esqueleto do processo. Então, o lead que vem do marketing para a minha operação de pré-vendas, o que é um lead aceito? Quando a regra está clara, imagina o seguinte, que esporte eu consigo jogar sem conhecer as regras e sem elas estarem claras? Então, quando eu monto uma operação de vendas na minha empresa, se as regras não estiverem claras, como eu vou fazer com que meu time performe bem dentro das regras que eu preciso ter do que é um lead aceito, de qual é a função de um pré-vendedor, qual é a função de um closer. Closer é o cara que faz a parte final da venda, né? Então, assim, as regras precisam estar claras. Isso é um elemento fundamental do meu processo. Cara, e por aí vai. O CRM, o processo que eu crio dentro do CRM, precisa também estar claro, documentado, e tudo isso é gestão, né? Que é um elemento só que eu julgo necessário na construção de um processo de vendas, né? Então, dando uma luz um pouco sobre como eu enxergo esse negócio, é mais ou menos isso, Bueno. Animal, Fábio, deixa eu ver se eu entendi. Basicamente, então, o que você falou é o seguinte: se eu não sei, se eu não tenho clareza de qual é o time que eu vou utilizar, como é que eu vou posicionar essas peças, como é que esse time está alinhado, se existe clareza, é muito difícil eu entender qual tipo de CRM que eu vou colocar nessa operação, por exemplo. Certo? Exato. Como Exato. você falou, é a escalação do time de futebol. Né? Isso aí. Escalar o time, saber quem é que vai para a posição, quem que vai fazer isso, quem que vai jogar na frente, quem vai jogar atrás, com qual time nós vamos jogar, para saber qual a estratégia que nós vamos estabelecer, para a partir daí a gente integrar aí as demais ferramentas e tecnologias. Basicamente seria isso, assim, bem básico. Exatamente isso. Exatamente isso. E tem umas boas práticas, assim, Bueno, que a gente fala muito. Eu imagino que grande parte das pessoas que estão ouvindo a gente não tem uma operação tão madura, né?
é uma operação de inside, tomadura. Eu acho que, nesse sentido, eu concordo com você. Grande parte das empresas foram forçadas a sofisticar suas operações e é uma grande dor, né? Então, para quem está começando, tem algumas coisas importantes, assim. Uma delas é o seguinte: se você está começando a tua operação de vendas, a parte de descoberta, de validação do seu processo, você precisa fazer, de preferência, o CEO. Quem mais entende da empresa, quem mais entende do produto, não terceirize isso. Então, eu preciso descobrir o discurso que converte, a jornada de compra do meu cliente, eu vou descobrir. Eu tenho muito mais domínio da minha solução para descobrir o caminho. Porque antes de você conseguir se replicar em uma segunda pessoa, você precisa conseguir ter mapeado algumas coisas. A jornada ideal do seu cliente, que vai ser traduzida no seu processo de vendas, ter mapeado de fato o fit da sua solução, que conecta com um cara e você consegue converter a venda, e por aí vai. Tem uma série de coisas que eu tenho que mapear aí. Então, um erro que eu vejo muita gente inicialmente cometendo: Bueno, quero começar e já quero começar contratando gente, ferramenta e montando processo. Não faça isso. Descubra sozinho. Eu acho que esse é um ponto importante. Outra coisa importante, assim, você precisa conseguir criar um onboarding, ainda que ele seja um MVP, que é um mínimo viável, né? que é uma ideia inicial. Mas tudo que você faz precisa documentar. Mas às vezes parece uma coisa muito distante, né? Grava as reuniões que você está fazendo com os seus clientes, deixa lá, ainda que você ache que não vai usar isso. Mas quando você for pensar em se duplicar em uma outra pessoa, cara, você já tem ali algum material que vai dar um norte para que uma outra pessoa possa entender mais profundamente como você faz, como você consegue converter suas vendas. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa, não contrate ferramenta. Não comece contratando ferramenta para não perder tempo fazendo coisas, cara, que vão desviar o teu foco do principal, que é descobrir o fit do seu negócio, que é descobrir o caminho, né? Você vai tentar falar com o cara por WhatsApp, não vai conseguir, vai tentar um LinkedIn, vai conseguir pelo LinkedIn, vai tentar um discurso, não vai funcionar, vai tentar outro, vai funcionar, conectou com ele, vai fazer uma proposta que não vai vender, vai mudar a sua proposta, vai fazer de novo, até você conseguir fazer um processo que você consiga um cliente nesse modelo. Depois que você consegue um cliente, você tem um segundo objetivo: ver se você consegue mais de um cliente. E aí você alcançou uma primeira etapa, que é o seguinte: eu achei um modelo repetível, né? Antes de ser escalável, tem que ser repetível. Quando eu consigo repetir isso, então eu vi que o WhatsApp não funciona, o LinkedIn funciona, o discurso que funciona é esse, a proposta que funciona é essa. Eu vou repeti-la com mais clientes. Quando eu consigo isso, eu comecei a estar pronto para montar um processo. E aí eu vou pensar em me duplicar em uma outra pessoa, em pegar esse processo que eu fiz e tangibilizá-lo nos CRMs, nos fluxos de cadência, nos templates de prospecção e tudo mais que eu tenho que fazer. Mas o caminho para construir é esse. Animal. Fábio, cara, show de bola. É exatamente essa linha que eu também desenho dentro dos times, não só do meu time, como dos times também que a gente vem implementando, que a gente vem desenvolvendo na ponta. O que eu fiz, Fábio? Olha só, já tem um tempo já que a gente vem aqui, a Vendas Bueno, a gente vem se especializando, indo e buscando outros profissionais, entendendo empresas case de sucesso aí no nosso Brasil, fazendo aí uma network bem bacana, e a gente tem conseguido trazer alguns conceitos que realmente até um tempo atrás parecia algo muito distante para a nossa realidade. Só que o que eu comecei a entender, Fábio, que trazendo esse tipo de conceito, trazendo esse tipo de metodologia, eu consegui, obviamente, tive que compactar algumas coisas para direcionar para o nosso negócio. O que eu consegui? Eu consegui, de fato, estabelecer processos, etapas, deixar para o time comercial uma clareza muito maior do que precisa ser feito. Hoje um atendente meu, ele entrou ali na sua PA, o lead caiu na tela dele, ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe o que precisa ser feito, ele sabe o que tem que fazer, certo? E a grande maioria dos times hoje, os times que a gente treina, os times que a gente desenvolve, é uma grande dificuldade hoje do time. O time não tem clareza, Fábio.
eu converso com as pessoas, converso com o time comercial, converso com o gerente comercial, mas o que você faz? Como que você aborda? Depois que você aborda, o que você faz? Qual que é, por onde que você vai contactar, tentar esse lead novamente? O que você vai fazer? Eles não sabem. Não sabem dizer o que é que precisa ser feito. Ou seja, falta de clareza, falta de processo. E eu acredito que as empresas, independente do tamanho, independente do que você está começando ou não, eu acredito que você tem sim que trazer metodologia para que você possa sim almejar resultados diferentes, almejar previsibilidade, alcançar uma maior produtividade do seu vendedor lá na ponta. E você começa a ter com metodologia, fica mais fácil você ter os indicadores do seu negócio e você vai começando a ter mais métricas para que você possa medir e saber se você está no caminho certo ou se de repente você está no caminho errado. E aí fica tudo mais fácil. Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Esses dias eu ouvi você falando algo fantástico, cara. Eu achei sensacional. Eu não sei se foi numa live, eu não sei. Eu sei que você falou, eu achei fantástico, tá? Você falou o seguinte, às vezes eu converso com... Vou falar aqui do jeito que eu entendi. Talvez você não falou com as palavras que eu falei aqui, mas você vai se ligar no que eu falei, no que você falou. Você falou o seguinte, às vezes eu converso com alguns empreendedores e o que a gente vê, né? Você mencionou o seguinte, se eu tenho um vendedor mal remunerado e o cara está desmotivado, não tem ferramenta e não tem processo que vai resolver isso. E às vezes o cara quer resolver isso com processo e ferramenta, mas o cara está mal remunerado, está desmotivado, com certeza, não tem ferramenta, não tem processo que vai resolver isso. E tem a questão da contrapartida, né? Do mesmo tempo, se eu tenho uma excelente remuneração, mas não existe um processo para o cara desempenhar aquele trabalho de uma forma efetiva, ele também não vai alcançar a mais alta produtividade. Eu achei fantástico isso aí que você falou e eu queria que você desse esse ponto de vista novamente aqui para a galera. Vamos lá. Cara, a mesa não fica de pé se não tiver as 4 pernas dela. Uma mesa não fica de pé sem as 4 pernas de apoio, né? Um time comercial, uma operação de vendas não para de pé se ela não tiver os elementos principais bem estruturados, que na minha opinião são esses que eu mostrei aqui. Remuneração e incentivo é uma base. Eu acho que todos nós trabalhamos também por remuneração financeira, mas na área comercial, vendedor tem isso de uma forma muito mais intensa, né? Vendedor trabalha com meta, começando do zero todos os meses, pela possibilidade de ganhar cada vez mais. Coisa que não se aplica a outras áreas. Então, assim, remuneração para um vendedor não é o único, mas é um dos principais incentivos. Então, se eu tenho um sistema de remuneração que, em primeiro lugar, não coloca o incentivo no lugar certo, eu simplesmente não vou direcionar meu time para onde eu quero. E muita gente ignora esse fato. Tira da cabeça uma ideia de remuneração sem entender o que são boas práticas para isso. Então, eu vou pagar para o cara X e ponto final. E aí traz a pessoa. E muitas vezes o vendedor vem, Bueno, se compromete, Rafa, porque o cara precisa de emprego, precisa trabalhar, mas ele trabalha sem incentivo. Então, assim, definir remuneração, na minha opinião, é uma arte. Eu vou dar um exemplo prático disso. E vocês que estão ouvindo podem pensar se não já viram isso acontecer antes. A empresa quer clientes com maior qualidade. Eu quero clientes que me paguem um ticket mais alto, que são mais atenciosos, que são mais fiéis. Mas eu coloco a meta do vendedor relacionada à quantidade de contrato que ele me traz. Esse é um exemplo prático e simples de ver que o incentivo não está no lugar certo. Ou seja, eu incho minha empresa, eu tenho um churn, que a gente chama, uma perda de clientes absurda, eu trago um monte de clientes que não tem fit com o que eu quero, muitas vezes eu torno a minha operação deficitária, porque clientes sem perfil, que não me pagam o quanto eu preciso, me prejudicam, e eu não sei onde está o problema. E eu resolveria esse problema no meu sistema de remuneração. Eu posso criar, por exemplo, um acelerador para o incentivo estar no ticket que o vendedor traz e não na quantidade de contratos. Eu posso ter uma quantidade mínima, mas eu posso dizer que, sei lá, eu vou dar um chute aqui,
Tickets acima de R$ 1.000, a comissão dele é um pouco maior, tem um acelerador para incentivar o cara a caprichar no ticket e não na quantidade de clientes que ele traz. Então, definir um sistema de remuneração não é só pensando na motivação do vendedor, mas é pensando também no direcionamento do business, né? No que é mais saudável para ambos, assim. Então, isso é uma coisa que é básica na metodologia Sales Farm. Quando a gente vai pegar uma empresa, falando até um pouquinho sobre isso, Rafa, grande parte do que a gente faz é ser o estratégico da empresa, né? Então, a gente vai pegar a empresa, vamos entrar a fundo na operação, entender os números dela, entender o sistema de remuneração dela, e a gente começa por ali. Fala, cara, a tua operação não para de pé. O teu ticket, pela forma que você está vendendo, não vai funcionar. O jeito que você está remunerando, cara, precisa mudar e vamos trazer sugestões para isso. Então, cara, com certeza, na minha opinião, Rafa, essa é uma grande dor. E aí, só para fechar, posso complementar aqui? Claro, segue. Posso? Cara, sistema de remuneração e incentivo, né? Pertencimento, reconhecimento, desenvolvimento, cara, são coisas primordiais para você manter um time motivado de fato. O vendedor se motiva muito, quem trabalha na área comercial, muito por remuneração. Mas se o cara não tem um plano de carreira, e não precisa ser complexo, ele precisa pelo menos existir, né? O cara precisa saber de forma muito clara, por exemplo, o que eu tenho que fazer para ir para o próximo nível. O que eu preciso fazer, sei lá, eu vou bater meta por 6 meses consecutivos e aí eu viro um pleno. Isso precisa estar muito claro, né? Assim como ele precisa também saber o que se ele fizer, ele está passível de uma demissão. Se eu não bater meta 3 meses consecutivos, eu estou passível de ser demitido. Como eu preciso ter, cara, de forma muito clara, o acompanhamento desse cara. Toma cuidado, porque a gente pensa em muitas métricas, em muitas coisas, e muitas vezes, cara, fazer o feijão com arroz muito bem feito, né? Basicamente, cara, pegar a conversão do seu funil. Imagina um vendedor. Qual é a taxa de conversão dele? Do que ele apresenta, quanto ele fecha, né? Mede isso, entende onde ele está perdendo, mede historicamente, mês a mês, para você ter, cara, uma média de como está a performance dele, se ele se mantém dentro da média, abaixo da média, acima da média, e traça um plano de ação para fazer com que esse cara alcance os objetivos dele. Né? Assim, então, cara, tem mais elementos, mas acaba que, Rafa, na minha opinião, em tudo que a gente tem visto funcionar, fazer o que tem que ser feito, né? Fazer o básico, o feijão com arroz bem feito, é grande parte, eu diria 90% do sucesso de qualquer time, de qualquer operação. A grande maioria das empresas hoje não fazem o básico bem feito. E estão atrás de tecnologia X ou Y, que está dando certo lá na empresa X ou Y, e o cara quer colocar ali para poder resolver o problema dele. Mas não está fazendo o que você falou aí, o básico bem feito. Ô Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que esses dias eu vi que você fez um post, e eu já li esse livro 2 vezes, e tenho ele também aqui como quase que uma ferramenta para mim, Prospecção Fanática, do Jeff Blum. Sim, né? Sim. Cara, um livro fantástico. Eu li os 3 livros dele, Prospecção Fanática, Objeções e o Inteligência Emocional em Vendas. O cara realmente é fantástico, e é um livro que tem ajudado muito aqui dentro do nosso trabalho. E um dos ganchos que a gente pega desse livro aí é realmente aquela questão da prospecção, né? Do profissional de vendas, da capacidade do profissional de prospectar. Ele até fala no livro, né, que a diferença hoje de um profissional, de um astro, né, dos profissionais medíocres, dos baixos performance, é a capacidade de prospectar. Realmente tem uma prospecção fanática. Por que eu achei que é interessante isso? Hoje a gente vê, e eu vejo, tá, em equipes, vendedores um pouco acomodados. Acomodados no sentido de quê? No sentido de que essa tecnologia que veio para poder complementar o processo de vendas, uma tecnologia para poder gerar uma qualidade de informação melhor, para poder gerar leads mais qualificados, tem deixado, em muitos casos, aquele vendedor, aquele pré-venda ali, um pouco acomodado. Aquela empresa que, por exemplo, não tem o processo de inside sales, que é a divisão de etapas ali, o pré-venda, close, desde o MQL lá atrás,
Vamos falar de uma empresa aí que comercializa aí, que é uma empresa B2C. Ela está atuando, prospectando direto lá para o tomador de decisão. O que acontece? Às vezes a gente vê vendedores acomodados. Cara aí, não tem lead novo, não tem ninguém que veio do receptivo, porque o cara não quer prospectar. O cara não quer fazer a prospecção fria. O cara não quer fazer o cold call. Tem muita dificuldade em fazer o cold call. E o que acontece? A gente vê que tem realmente empresas que têm esse nível de vendedores tendo grandes dificuldades. Eu tenho um time aqui na minha empresa, que é o meu laboratório, onde eu implemento tudo aqui. O que o Fábio diz aí nos seus treinamentos, eu já trago para cá para a gente poder implementar dentro da nossa capacidade, dentro do nosso recurso, dentro da nossa proposta de solução para o nosso cliente. Eu tenho um time aqui que é apaixonado por prospectar, mas é algo que a gente conseguiu desenhar dentro de um processo e toda e qualquer informação receptiva, através de campanhas que eu starto, vem de fato para complementar e agregar dentro do trabalho. Por que o profissional de vendas tem tanta dificuldade em prospectar clientes, esse contato frio aí, na sua opinião? É rejeição, não quer tomar não e tal. Mas qual que é a dificuldade? Isso é culpa do vendedor ou da liderança? Pouca gente quer fazer o trabalho sujo. Pouca gente quer sujar a mão com lama, né? Eu lembro uma vez que eu fui ajudar um pedreiro de confiança da minha tia. Eu era moleque e eu fui ajudar ele a virar massa. Eu nunca tinha feito isso na vida, eu era muito moleque, né? E aí eu fui fazer isso, eu estava cheio de nojo, Bueno. Eu não queria encostar o meu pé no cimento, não queria encostar minha mão e, obviamente, eu não consegui fazer. Rapaz, ele pegou, entrou naquela poça de cimento todo sujo, virou o troço rapidinho e fez acontecer. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Para tudo que se faz na vida, desenvolve-se uma musculatura para aquilo. E em vendas, eu preciso desenvolver uma musculatura emocional específica. Um médico que trabalha na UTI precisa desenvolver uma musculatura emocional específica para lidar com perda de paciente. Eu não sei se eu saberia lidar com isso. Mas em vendas, eu preciso desenvolver uma musculatura emocional, por exemplo, para lidar com o não. O não, para mim, não significa nada. Ficou até uma frase que a PNL acharia engraçada. Porque, de fato, o não significa nada. O vendedor que tem musculatura, e aí que ele entra em prospecção, ele vai desenvolvendo uma musculatura em vários aspectos. Em como lidar com o não, em como lidar com a situação financeira dele, porque ele começa todo mês no negativo e ele tem que correr atrás para cobrir o que ele não tem. Eu tenho que ter musculatura para aprender a viver dessa forma, sob pressão, sobre meta, sobre resultado. Ele vai desenvolvendo, e eu poderia citar aqui N características, mas, sobretudo, tem algumas que me chamam muito a atenção. É uma resiliência diferente. O cara que vai trabalhar com vendas, ele precisa ter uma musculatura que ele é um cara que ele chama a existência. E ele consegue transformar não só o não em si, mas ele consegue transformar uma realidade que ele tem um grande obstáculo e uma oportunidade para ele conseguir o que ele quer. Então, essa musculatura, eu concordo que tudo que tem acontecido em várias áreas, e vendas também é uma delas, a sensualização de vendas, assim como a sensualização de muitas coisas que a gente tem ouvido aí, tem tirado da gente a consistência para muita coisa. Quer ver, Bueno, eu vou dar uma generalizada aqui, mas só para a galera entender aonde eu quero chegar. A gente está vivendo uma época que nunca teve tanta gente dizendo tanta coisa. Tanta gente especialista em tanta coisa. E nunca teve também tanta gente tão depressiva. Nunca teve também tanta gente tão incapaz de resolver os seus próprios problemas na sua própria vida. Eu tenho opinião sobre tudo e sobre todos, mas eu não consigo resolver dentro da minha casa. E aí, se você aplica isso
a vendas, existe um senso de responsabilização, de integridade com a minha profissão. Que, cara, eu preciso desenvolver uma musculatura profissional. Então, eu tenho certeza absoluta que dentro de qualquer operação, alguém com musculatura, eu preciso fazer uma prospecção. O cara vai sentar com ferramenta ou sem ferramenta, o ser humano conectado a outra pessoa do outro lado da linha ainda faz uma enorme diferença. Então, mas é mais fácil hoje culpar alguém ou alguma coisa. Eu tenho uma... Só para finalizar essa fala, porque se deixar eu vou falar até amanhã aqui, Bueno. Cara, é o seguinte, hoje nós temos assim uma facilidade muito grande para usar desculpas, né? E desculpa no sentido, na origem da palavra, significa tirar de, né? Ou seja, tirar a responsabilidade de mim e transferi-la para alguém ou para alguma coisa. E o grande problema da desculpa, pessoal, é quando ela é verdadeira. Porque ainda existem as desculpas falsas, mas o grande problema é quando ela é verdadeira. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou dizendo, só para ficar bem claro, Bueno. Eu não sei quem viu, mas existem N histórias de pessoas, por exemplo, que nascem sem os braços. Já viram isso? Tem uma história de um cara, que é até antigo isso, chamado Tony Melanes. Tony Melanes. É um cara que nasceu sem os dois braços. E esse cara, ele toca violão. E ele é músico. Ele toca com os pés. E esse cara, há muitos anos atrás, tocou para o Papa. Agora, eu pergunto para vocês, quem aqui está ouvindo, tem 22 pessoas agora. Quem aqui está ouvindo e não toca violão? Nem com as mãos. Mais ainda, quem já tentou tocar e não conseguiu? Agora eu pergunto mais uma coisa. Esse cara que não tinha as mãos, tinha ou não uma desculpa verdadeira para não tocar? Então, trazendo para a realidade, prospecção é uma área muito difícil. Só que é o seguinte, a gente tem escolhido usar as desculpas verdadeiras. Então, você pega um prospector, mas o cara não atende. Porra, eu vou ligar até ele atender. Eu vou tentar até conseguir. Eu vou mudar minha forma de falar, eu vou mudar meu tom de voz, eu vou mudar minha abordagem, mas eu vou conseguir. Conseguir é tão possível quanto não conseguir. O problema é que a gente tem usado as desculpas. E, por exemplo, se eu vou até o fim, eu descubro o que funciona e o que não funciona, e eu acho o caminho, e é ali que eu vou definir no meu processo. Animal. Fala, cara. Sensacional, cara. Sensacional isso que você falou aqui agora. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. A galera soltou o coraçãozinho aí, foi concordando. Tamo junto, galera. Show de bola. Galera, olha só, falta aí menos de 7 minutos para encerrar essa live aqui com o Fábio agora. Eu quero fazer aquele velho print aqui com vocês, tá? Fábio, eu sempre faço um print aqui pra galera postar nos stories lá. Marca o Vendas Bueno, marca lá o Fábio. Seu arroba, Fábio. Fábio? FabioOliveira.sf. Sales Farm. S de sapo, F de fato. Legal. E tem aqui em cima também, tá? Então, galera, ó, printa a tela, marca lá. Tem um recado final, show de bola aqui ainda. Eu vou jogar a bola pro Fábio para ele falar um pouquinho da Sales Farm. Fábio, faz aí dá uma pose legal aí. Vai lá, galera. Andou. Valeu. Galera, olha Animal. só, ontem eu trouxe o Gustavo Malavota, o cara de uma energia queridíssimo, queridíssimo. Cara, show de bola, o cara fez uma conexão com a gente aqui, fantástica. Hoje, o Fábio do Sales Farm tá aqui, esse cara, olha o conteúdo que esse cara trouxe para nós. Segue ele aí, vale muito a pena. Esse cara tem desenvolvendo aí, através do seu conhecimento, eu tenho certeza que ele está desenvolvendo pessoas que você nem imagina, Fábio. Você nem imagina. E sabe, a única coisa que eu fico aqui um pouco, não é nem triste, eu fico um pouco preocupado. Porque hoje nós tivemos aqui, ó, eu não sei qual é a outra oportunidade que eu vou ter de estar com o Fábio aqui. Eu não sei. O cara tem uma agenda monstruosa, eu não sei qual é a outra oportunidade que eu vou ter de estar com esse cara aqui. Nós batemos aí 24, 25 pessoas. Isso aqui era live para ter 80, 100 pessoas aqui dentro, no mínimo. Mas sabe o que acontece, Fábio? A mesma pessoa que não está aqui hoje é a pessoa que amanhã vai me mandar um WhatsApp pedindo uma ajuda, pedindo para contribuir no seu resultado, dizendo que o time não está alcançando, dizendo que o time está precisando de um treinamento,
dizendo que não está entendendo por que não está conseguindo produzir. Mas o que essas pessoas estão fazendo? O que você vem buscando? As pessoas têm falado muito que, porque está muito cheio de live, tem muita coisa, tem muito isso, a gente está cansado disso. Eu não estou cansado, não. Eu não estou cansado de ouvir o Fábio, eu não estou cansado de ouvir o Alfredo, eu não estou cansado de ouvir o Gustavo, o Malavota. Eu me matriculei no G4 Sales, eu fiz o G4 Lives também, todas as lives lá do Gestão 4.0, eu vejo. Cara, isso me trouxe, isso me elevou para um nível totalmente diferente. Não só de profissional, mas como também de pessoa, ser humano, como pai, como filho. Então, assim, o que você tem feito desse momento além de reclamar? O que você tem feito desse momento além de reclamar? Olha o cara aqui, cara. Eu trouxe esse cara aqui, sensacional. O cara tem uma história fantástica, um conhecimento show de bola. Fábio, o que eu queria que você fizesse agora, cara? Tem aí menos de 4 minutos. Eu vou deixar para você se despedir da galera e fala um pouco aí da Sales Farm. Fala o que você quiser, meu irmão. Vamos lá. Galera, primeiro, obrigado. Rapidinho, e gratidão. Que isso. Tamo junto. Tamo junto, galera. Obrigado. Eu tenho muito temor para falar, porque eu acho que para a gente falar alguma coisa, a gente tem que ter o que dizer, né? Assim, eu temo muito sempre ter o que dizer, né? Eu vou ter uma outra live agora, 9 horas. Vou emendar uma na outra praticamente. Estão convidados. A Sales Farm, para quem é vendedor e precisa mudar de vida, está desempregado, ou mesmo que você esteja empregado e queira crescer, o nosso propósito é te ajudar a seguir um caminho de sucesso. A gente acredita que todo bom vendedor pode e deve até se tornar um empreendedor de sucesso. Empreendedor não necessariamente porque tem uma empresa, mas empreendedor do seu próprio conhecimento, da sua capacidade de gerar riqueza, de gerar prosperidade. E a gente quer te ensinar isso lá e trazer oportunidade lá. Para quem é empresário, a gente tem feito a estruturação da sua operação de vendas, com tudo isso que a gente falou aqui, tanto dentro da sua empresa como usando times terceirizados. Então, procura a gente, está uma fila, assim, graças a Deus, Bueno, muita gente, eu tenho agenda até final de setembro, atendendo clientes, porque nessa fase eu tenho feito questão de atender todos os clientes que eu posso. A grande maioria deles eu converso, cara, a gente entrega uma consultoria ali na reunião, fechando ou não, porque tem muita empresa que não está no momento, né? Precisa fazer sentido, né? Então a gente qualifica antes. Então estou à disposição. Bueno, obrigado, obrigado pela tua empatia, cara, pelo teu astral. Estamos conectados, espero que a gente possa, cara, trocar muito, agregar muito valor ainda aí. Pessoal, obrigado também pelo carinho. Contem comigo, eu tento responder todo mundo que fala. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde. E vamos que vamos, construir aí histórias cada vez mais ricas e mudar, ressignificar o que é construído hoje sobre vendas no Brasil, né, Bueno? Eu acho que o vendedor ele tem um papel muito importante e a nossa missão aqui, o que você está fazendo, o que a gente está fazendo, Malavota, uma galera aí e tal, trazer essa realidade à tona, né? É isso. Obrigado demais, galera. Tamo junto. Fábio, gratidão, cara. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. Eu tenho certeza que a conexão aqui foi fantástica. Eu tenho certeza que a galera está saindo, está terminando isso aqui com a cabeça borbulhando de novas informações. Você também, cara, tem aí uma energia show de bola. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gostou. Eu estou aqui sem brincadeira, Fábio, não vou mentir para você. Eu fiquei até um pouco nervoso, assim como foi ontem com o Gustavo Malavota, com a sua presença. Porque você é um cara com conhecimento gigantesco. Espero um dia, Fábio, depois que tudo isso passar, a gente se encontrar nos palcos da vida aí, dando treinamento presencial para as pessoas. Vai ser uma honra para mim, enorme, dividir um palco do lado de um cara como você. Pô, precisa nem ser palco. Se chamar para tomar um negócio, um café, uma cerveja, já tá valendo. Ô, galera, olha só, vamos desenvolver a musculatura da prospecção aí. Vamos desenvolver a musculatura. Fabião, forte abraço, tamo junto. Obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu, galera.